quarto ano. Como estão, crianças? Tudo bem por aí? Vamos lá? Mais uma aula, professora Ana Paula. Professora Nilma. E hoje vamos falar sobre medida de comprimento. Para a nossa aula, só o material básico aí de registro, caderno, lápis, borracha, apontador e também a régua. A réguinha. Bem, então, enquanto você organiza esse material e o seu espaço, já pode colocar também a data de hoje e o nosso conteúdo, medida de comprimento. Vamos dar um tempinho? Já voltamos. Tudo anotado? Vamos começar a nossa aula então? Então, começamos, como sempre, relembrando a aula passada. Trabalhamos com geometria, conhecemos uma história muito bonita. Isso, do Guilherme Augusto Araújo Fernandes, que nome comprido. Tinha 4 nomes, né? E a partir dessa história fizemos algumas reflexões aí, a partir de objetos, separando, categorizando em grupos, de acordo com certas características. Fizemos isso com os sólidos geométricos também, né, professora? Isso, aprendemos que temos corpos redondos e poliedros. E dentro dos poliedros tivemos mais uma separação, os prismas e as pirâmides, lembram? Exatamente. E a partir daí pegamos alguns prismas e contornamos, reconhecendo aí nessas imagens que obtivemos algumas figuras geométricas bem conhecidas. Sim, apareceu muito retângulo, né? Dependendo no nosso poliedro apareceu até É o triângulo. o triângulo. Né? Isso mesmo. Joia? E hoje, para trabalhar a medida de comprimento, vamos conhecer uma nova história. Os problemas boborildos, de Eva Furnari. Vamos lá? Você sabia que os boborildos são bichos cheios de problemas? Dizem que eles são dramáticos. Além disso, eles têm o péssimo hábito de se meter em encrencas. Olhe lá, professora. Isso significa que eles são capazes de fazer um dramalhão por qualquer coisinha à toa. Olha, só são dramáticos, então, e problemáticos. São dramáticos e problemáticos. Então, vamos conhecer um desses problemas. Tobertinho não tinha bichos de pelúcia. Ele tinha um pocotoco, de verdade, debaixo da sua cama. Os pocotocos são criaturas de estimação um tanto difíceis e temperamentais, e o dono precisa controlá-las, senão eles vão crescendo e crescendo sem parar. O pocotoco de Tobertinho, por exemplo, estava completamente fora de controle. Ele cresceu tanto que já estava com 82 centímetros de altura, quase 1 metro. Hein? E isso era um verdadeiro tormento, pois quando a criatura se mexia, balançava a cama e não o deixava dormir. Olha lá o pocotoco embaixo da cama. Coitado do Tobertinho. Ele não conseguia dormir. Vejam só, que dó. Depois de uma noite péssima, Tobertinho achou que era hora de acabar com aquilo. Foi consultar o Dr. Ukto, um especialista em pocotocos, e descobriu que seu pocotoco estava desregulado. A orientação dele foi a seguinte: Tobertinho devia dizer umas coisas engraçadas para o seu pocotoco na hora de dormir. Dessa maneira,
a criatura encolheria 9 centímetros por noite. O doutor Ukto também lhe disse para dar, de vez em quando, um pastel de vento para seu animalzinho de estimação. Isso lhe faria bem, lhe daria cócegas na barriga. Ah, que bonitinho! Que bonitinho! Agora, que noites mal dormidas, não? Nem fale, professor. E quando a gente não dorme bem, a gente levanta mal-humorado, levanta Sim. cansado. Já imaginou você com um pocotoco aí, embaixo da cama, crescendo sem parar? Mas isso porque ele não cuidava direito do seu pocotoco. Ele estava desregulado, né? Se o pocotoco fosse seu, quais as gracinhas que você diria a ele? Gente, eu não tenho ideia de quais gracinhas eu diria. Eu teria que pensar. O remédio era simples, né? Era simples, mas um pouquinho também... Tem que ser criativo. Criativo, porque já pensou todo dia para ele diminuir de 82 centímetros? 9 centímetros por noite, só dizendo gracinhas. São Olha muitas lá. noites. Quanto tempo a criatura levou para voltar ao seu tamanho normal, que eram 10 centímetros de altura? Nossa, ele estava muito desregulado mesmo. Muito desregulado. Então vejam, quais gracinhas nós diríamos? Bom, para essa pergunta, cada um pode soltar a imaginação aí. Agora, para outra pergunta, essa não. Essa nós vamos tentar responder juntos, né? Vamos tentar responder juntos hoje. E para começarmos a pensar nessa pergunta, primeiro nós vamos relembrar um pouquinho de medida de comprimento que já vimos, não só esse ano, mas em anos anteriores, né? Vimos sim. E esse ano nós conhecemos a girafa e o médio palmo. Esse ano foi na história do médio palmo. Então, relembrando, aparece ali na pergunta a palavra centímetros. O que são centímetros? Será que vocês lembram? Então, nós vamos relembrar um pouquinho. O metro é a unidade de medida padrão para medir o comprimento, distância e altura. Seu símbolo é a letra M minúscula. Isso. Vejam ali na tela que até aparece o médio palmo ali nos ajudando nessa tarefa de medir. Exatamente. E nós vimos que, embora o metro seja a unidade padrão para medidas de comprimento, por vezes nós precisamos medir coisas que são maiores ou menores que 1 metro. Isso mesmo. E aí, como fazemos? Como fazemos então? Então vamos lá. Se eu quiser medir algo pequeno, eu posso dividir o metro de duas formas. A primeira é dividir o metro em 100 partes iguais. Cada parte recebe o nome de centímetro, professora. Cada parte seria 1 centímetro? 1 centímetro. Mas se eu precisar medir coisas menores ainda que o centímetro? Eu posso continuar dividindo meu metro em partes iguais. Se eu dividir o metro em 1000 partes iguais, cada partezinha receberá o nome de milímetro. Partes bem pequenas, não? Mas pode ser que eu precise de medidas não menores, e sim maiores, bem maiores que 1 metro. E aí o que fazer? Eu multiplico, professora. Se eu multiplicar o metro 1000 vezes, eu obtenho o quilômetro. Então, a cada 1000 metros, recebe o nome de 1 quilômetro. Muito bem. Para respondermos a essa pergunta, nós vamos pensar na medida dos centímetros, que, aliás, é a medida que podemos observar na régua, né, professora? Isso, na régua é a distância entre um número e o outro, embora ele tenha marcações menores, os milímetros, né, também aparecem entre ali. eles, mas a distância entre um número e outro na régua é a medida do centímetro. Além da régua, nós temos também alguns outros instrumentos, como a trena e o metro articulado. Temos também a fita métrica. E a fita métrica temos aqui, né, professora? Isso, nós temos essa fita métrica, que se vocês observarem, elas têm duas cores, por causa de uma outra divisão, professora, que não comentamos ali. É? Isso, olha aqui, ó. Então, uma cor 10 centímetros, mais uma cor 10 centímetros. Essa sua fita métrica
ela também tem o decímetro. Tem esse diferencial aí. Então, todos esses são instrumentos que têm por base o metro, os centímetros e os milímetros. Isso. Eles são usados para objetivos aí diferentes. Para altura, geralmente vamos usar a fita métrica, por exemplo, né, professora? É o mais fácil, né? Isso. Posso até usar uma trena, mas Até daria, daria. não é? Então, agora, vamos usar aí o nosso material para medir Medição. objetos do dia a dia? Vamos. Objetos do dia a dia. Nós trouxemos aqui, vocês podem ver ali na tela, a imagem de um caderno, um lápis, uma borracha, pode ser qualquer objeto, né? Isso que você tem aí pertinho de você. Agora, nós trouxemos aqui uma caixinha, inspirados na nossa última aula dos sólidos geométricos, uma caixinha de pasta de dente. Nós vamos tirar a medida dela e registrar. Eu também me inspirei com a história do Mlufton, professora. E peguei um livro aqui sobre o universo e os planetas. Também vou tirar as medidas dele. Vamos medir então? Então vamos lá. Então nós selecionamos aqui 2 objetos do nosso dia a dia. Um livro e uma caixinha de pasta de dente para medir. Isso. Vamos começar pelo livro? Então vamos por aqui. Livro. Ótimo. O livro nós vamos medir nessa posição. Então, nessa posição nós teríamos aqui o comprimento. Como comprimento, vou considerar aqui essa distância. Vou pegar a minha régua. Lembre-se na hora de medir de marcar o ponto em que estão começando. Geralmente, mas não sempre, né, professora? Iniciamos aqui pelo 0. Vamos ver ainda hoje uma situação em que não começamos pelo 0 e ainda assim vamos poder medir. Aqui eu vou começar marcando o 0 exatamente na posição em que o livro inicia. Então, vou ver até que número ele vem aqui no comprimento. Vamos lá? Então, esse livro, professora, tem 19 centímetros e meio de comprimento. O símbolo dos centímetros é um C e um M minúsculos. Além do comprimento, que outra medida podemos pegar? A altura. A altura? Então, a altura aqui desse livro, vamos ver. Vou da mesma forma posicionar aqui, iniciando no 0 e ver até que número vai. 28 centímetros é a medida da altura desse livro. Além do comprimento e da altura, ele é um objeto, e os objetos têm sempre 3 dimensões, 3 medidas, não é? Isso mesmo. Nós podemos medir, no caso, a largura ou, aqui o livro, a espessura do livro. A espessura, o quão grosso o livro é? Vamos ver? Ah, essa vai ser a menor medida. 1 centímetro. Então, vamos colocar como largura 1 centímetro. Ok. Já registramos as medidas do nosso primeiro objeto. Vamos ao segundo? Nossa caixinha. Caixinha. Uma caixinha de pasta de dente nessa posição. Então, teríamos aqui, por exemplo, o comprimento. Então, vamos lá. Comprimento. Posicionando a régua, iniciando no 0, vai até o 18, professora. 18 centímetros. O comprimento da caixinha é menor que o comprimento do livro. Além disso, temos também a altura. A altura. Essa medida aqui. A altura da caixinha, iniciando do 0, vai até o 3, professora. 3 centímetros. Ela é baixinha. E também temos a largura. Essa outra medida lateral aqui, que vai do 0 ao 3 também. 3 centímetros de largura, portanto. Ok? Então, registradas as 3 medidas, já que são sempre 3 dimensões que têm os nossos objetos: comprimento, largura e altura. Do livro e da caixa.
Qual desses objetos é mais alto? O livro, Qual é mais largo? a caixa, E qual é o que tem maior comprimento? o livro. O livro também. Ok? Agora, dá uma olhadinha lá na tela. É com vocês. Vocês vão escolher alguns objetos aí do seu dia a dia, objetos que estejam à mão, né, professora? Isso. E registrar aí no seu caderno. Podem copiar aquele quadro, escrever o nome do objeto, o seu comprimento, medindo com a régua que você separou, a altura e a largura de cada um dos objetos. Lembre, quando trabalhamos com medidas, não podemos esquecer o símbolo. Então, você vai usar o símbolo do centímetro. É verdade. Estamos usando a régua e a régua nos dá essa marcação dos centímetros. Ok? Então, tempinho lá para vocês e já voltamos.
tirou aí, escolheu seus objetos e fez as medidas? Tudo marcadinho? Com os centímetros ao lado Isso, dos números? exatamente, não esqueça os símbolos. Sempre que trabalhar com medida, você precisa falar qual é a medida que você está trabalhando. Exatamente. Porque o que significaria, por exemplo, 5? Podem ser 5 estrelas, 5 moedas. E em termos de medidas, poderiam ser 5 palmos. Lembra que medimos a Sim. girafa? 5 metros. Mas não, se você quer dizer 5 centímetros, tem que colocar o símbolo CM ao lado. Ok? Mas, e o problema do Tobertinho? Pois é, quanto tempo o Pocotoco levou para voltar aos 10 centímetros normais dele? Normais, né? Fomos conversando sobre medidas aqui e o problema do Tobertinho ficou em aberto. Vamos retomar, então? Vamos lá. Quanto tempo a criatura levou para voltar ao seu tamanho normal de 10 centímetros de altura? Quanto mesmo ele chegou lá? Ele chegou a 82 centímetros. Estava levantando a cama já pro alto. E como é que foi que o doutor falou que ele ia diminuir quanto por noite? 9 centímetros a cada noite, desde que Tobertinho contasse algumas coisas engraçadas. E também desse alguns pastéis de vento. Era algo que também ajudava, né? Porque cócegas na barriga, né? Faz rir. Ele ficava mais leve e aí ia voltando ao normal. Dá uma olhadinha lá na tela e vamos pensando juntos aqui. Bom, lá em meio à crise, né, o Pocotoco estava desregulado com 82 centímetros de altura. Em um dia, quanto ele diminuiria? 9 centímetros. Para quanto iria, então? 82. Se fossem 10 centímetros, ficaria em 72. Mas não é 10, é verdade, 9. Ele estava com 82 centímetros. Se diminuísse 10 centímetros, podemos usar essa estratégia, né, professora? Podemos. Ele teria 72. Mas não eram 10, era só 9. Então, aumenta 1 de novo. Vejam lá. Então, 73 centímetros, isso em uma noite. Isso. Mais uma noite, baixando 9 mais uma vez. Se fosse baixar 10, seriam 63. Isso. Mas não foi 10 que baixou, foi só 9. Então, aumentando 1, 64. Olha lá, já se passaram quantas noites? 2 noites. 2 noites e tá longe ainda do tamanho normal. Dos 10 centímetros. Então vamos lá. Baixando mais uma vez 9 centímetros. Se estava com 64 centímetros, se baixasse 10... 54. Opa, não é 10, era 9. Só 9. Sobe 1... 55. 55 centímetros na terceira noite de coisas engraçadas aí. Ainda tá longe. Na quarta noite... mais 9. 46 centímetros ao todo. Diminuiu mais 9 na quinta noite. Foi para 37 centímetros. E vamos diminuir mais 9. Ainda. Queremos chegar a 10 centímetros. 10 centímetros. Na sexta noite, ele estava ainda com 37 centímetros, mas agora baixando 9 ficou 28. 28 centímetros. Sétima noite, uma semana. Já estava de 28, passou para 19. 19 centímetros, baixando 9 centímetros a cada noite. E agora tá pertinho, hein? Se ele já estava com 19 centímetros, com mais uma noite de coisas engraçadas... perdia 9 e chegava então a 10. A 10, ao tamanho normal. Portanto, quanto tempo ele levou? Ele levou 8 noites. Uma semana e um dia aí que o Tobertinho ainda teve que contar coisas engraçadas. E dormir um pouco desconfortavelmente, né? Até o Pocotoco voltar ao normal. Dá uma olhadinha lá na tela. A criatura levou 8 dias para voltar ao seu tamanho normal. Tobertinho depois arranjou outro bicho, um Maxus, para fazer companhia ao seu Pocotoquinho. Ah, que bonitinho! Será que esse Maxus deu trabalho também? Será que ele crescia também?
Não sei, hein? Vamos ficar na dúvida. Outros problemas e as mesmas ideias. Aquela hora em que usamos essas mesmas ideias, mas em outras situações. Isso. Vamos ver a primeira? A régua de Marcela está quebrada. Mesmo assim, ela a utilizou para medir o comprimento do lápis. Lembram que a professora falou há pouco que começamos no zero, mas a régua dela estava quebrada. Ah, mas se a régua estava quebrada, não tinha talvez uma parte inicial. Olha a imagem lá na tela. Será que ela não conseguiria descobrir, fazer alguma medida com essa régua? Eu acho que ela sabe, professora. E agora? Como que fazemos? Como fazer? Precisamos saber a medida daquele lápis, sendo que a régua está quebrada, não tem a parte inicial, não tem o zero como ponto de partida. O lápis está começando ali na marcação do 2 e indo até a marcação do 12,5. Puxa, e agora? Será possível medir corretamente? Será que não é possível? E se for possível, qual é a medida? Qual é o comprimento aí desse lápis? Vamos dar um tempinho para vocês pensarem um pouquinho. Já voltamos. Então, conseguiram lá a resposta? Professora, será que dá para medir ou não dá para medir? Eu acredito que dá, professora. Se a gente pensar assim, do 2 ao 3 é 1 centímetro. Ah, dá uma olhada na imagem lá na tela. Ok. Da medida 2, que é onde começa ali o lápis, até a medida 3 é quanto? 1 centímetro. 1 centímetro. E se eu for do 2 até o 4, já são 2 centímetros. É verdade, já teriam 2 centímetros. Se fosse do 2 até o 5... seriam 3 centímetros. 3 centímetros, mas na verdade o objeto ele vai além, ele vai até o 12 e passa um pouquinho.
Então, do 2, da marca ali do número 2, até o 12 centímetros, quantos centímetros aparecem ali na imagem? Aparecem 10 centímetros, professora. 10 centímetros, mas percebam ali que o lápis não para na marca 12. Não, ele tem mais meio centímetro ali. A pontinha dele tá bem afiadinha. Bem afiadinha. Vai um pouco adiante, vai até o 12,5. Então não são só esses 10 centímetros de comprimento, e sim 10,5. 10 olha lá na centímetros e meio. tela. Exato. 10 centímetros e meio é a resposta. Acertar? Vamos a mais um problema? Carlos parou ao lado de um poste de 2 metros de altura, como mostra a figura abaixo. A altura aproximada de Carlos é D. Veja, é aproximado, mais ou menos olhando ali, você acredita que ele tem quanto? 50 centímetros de altura? Lembre, o poste tem 2 metros. Ele tem 80 centímetros de altura. São várias alternativas. Ou ele tem 1 metro. Ou ele tem 200 centímetros. Quantos são 200 centímetros, É professora? uma boa pergunta, hein? Lembrem-se que o centímetro é quando dividimos ali o metro em 100 partes, 100 né? partes. Então, 100 centímetros equivale a 1 metro. 200 centímetros a 2 metros. Bom, vamos analisar ali. Olhem a imagem. Não temos na imagem, professora, nenhuma marcação que indique exatamente qual é a medida do Carlos. E agora? Mas nós temos, professora, uma informação lá no problema que o poste mede 2 metros. Sim, conhecemos a altura do poste, 2 metros. Então, se nós compararmos a altura do Carlos com a altura do poste, nós podemos dizer que ele está aproximadamente... A altura do Carlos é menor que a do poste. É menor. Bem, então já sabemos que não pode ser a alternativa D. Não pode, porque a D é 2 metros. É 2 metros, 200 centímetros equivale a 2 metros. O Carlos não tem a mesma altura que o poste. Não tem a mesma altura. Alternativa D, eliminada. Vamos olhar as demais. E a alternativa C? 1 metro. 1 metro. A altura do poste, segundo o problema, é de 2 metros. Se o Carlos está realmente aproximadamente na metade, quanto é a metade de 2 metros? É 1 metro, é professora. 1 metro. Então, a nossa opção aqui, acho que seria essa, né, professora? Aproximadamente. Será que ele está abaixo da metade? Olha, professora, olhando a imagem, nós dizemos que ele está mais próximo da metade. A metade mesmo, né? Então, é 1 metro a resposta certa. Veja que esse é um problema em que não demos uma resposta exata, né, professora? Mas aproximada. Isso, porque nós não tínhamos ali uma medida marcada na imagem. Exatamente. Ok? Mais uma situação. Mateus anda de bicicleta na praça perto de sua casa, cujas medidas estão representadas na imagem ao lado. Observem lá. Se ele der a volta completa ao redor da praça, ele vai andar quanto? Quanto ele andará? 160 metros, 100 metros, 80 metros ou 60 metros? Então, aquela imagem representa a praça. A praça. E ele está dando uma volta completa em torno dela. Isso. Ele sai de um cantinho, dá a volta e volta para o mesmo cantinho que ele No saiu. mesmo cantinho. Quanto será que ele vai andar ao todo? Vamos dar um tempinho para vocês tentarem uma estratégia aí. Já voltamos para corrigir.
Então vamos lá? Vamos pensar juntos e conferir se vocês acertaram a resposta? Bem, o Mateus, então, deu a volta numa praça, né, professora? Deu uma volta numa praça representada nesse esquema aqui, professora. Certo. Temos a representação da praça ali, do mesmo modo que vocês tinham lá na tela. Bem, eu sei que ele andou, então, imaginemos que o ponto de partida fosse esse aqui, pode ser? Pode ser, professora. Então vamos entender que ele andou daqui até aqui, e aí já foram 50 metros. Isso, este lado mede 50 metros, como estava anotado Lá na imagem. lá na imagem. Agora, depois ele continuou contornando a praça. Ele Isso. andou ainda daqui até aqui. E então andou mais 30 metros. Mais 30 metros. Mas andando esses 50 metros e esses 30 metros, ele ainda não contornou a praça toda, não deu a volta. Não, professor, ele ainda tem que andar este lado e mais este lado. É verdade, para dar uma volta completa. Voltar ao ponto de partida, né? Isso mesmo. Mas como nós vamos ter esse total, quantos metros ao todo ele andou, se não sabemos a medida desse lado e nem a medida desse lado? Professora, se nós observarmos, essa planta está representando um retângulo. É, o formato da praça é retangular. Isso mesmo. E num retângulo, esse lado aqui não é igual a este? Ah, é verdade. O retângulo tem essa característica. Os lados têm a mesma medida, 2 a 2. Esse lado mede o mesmo que esse. Da mesma forma que esse lado mede o mesmo que esse de baixo. Isso mesmo. Bem, então eu estou entendendo que se aqui a distância desse ponto a esse é de 50 metros, do outro lado, daqui até aqui, também vão ter a mesma medida, 50 metros. E se este lado, daqui até aqui, mede 30 metros, nessa outra parte também terá deste ponto a esse mais 30 metros. Agora sim, agora já é possível juntar todas essas medidas. Temos 4 lados, 4 medidas, e descobrimos ao todo quanto ele andou. Quanto ele andou de bicicleta em volta dessa praça. Vamos pensar só nas medidas, então? Somando, adicionando todas elas, temos 50 metros. E temos aqui também 50 metros. Temos 30 metros. E mais 30 metros. Ok. Então, vamos pensar em como adicionar essas quantidades? Podemos começar aqui com os 50. Afinal, 50 metros mais 50 metros já totalizam 100 metros. 100 metros. 50 mais 50, 100. E qual seria a soma dos 30 metros com 30 metros, professora? 30 mais 30, 60. 60. Então nós temos 160 metros que ele andou com a sua bicicleta em volta da praça. 160 Em uma volta. metros. Em uma volta. Será que ele deu só uma volta? Dá uma olhadinha lá na tela. Ah, acertamos. 160 metros ao todo em uma volta. Em uma volta. Nós usamos uma estratégia, você pode ter usado
Outra, o importante é ter chegado ao resultado correto. Exato. E agora é a hora do nosso quiz. As perguntinhas finais. Vamos lá? De acordo com a história, um pocotoco mede normalmente 10 centímetros de altura. Se ficassem enfileirados um em cima do outro, quantos pocotocos seriam necessários para alcançar a altura de 100 centímetros? Um pocotoco, 10 pocotocos, 100 pocotocos ou 1000 pocotocos? Nossa, é muito pocotoco. É muito pocotoco. Bom, a alternativa A já sabemos que não é. Não. Afinal, um pocotoco É 10. 10 centímetros. Para chegar em 100 centímetros, quantos deles seriam necessários? Vamos lá? Isso mesmo, 10 pocotocos. Pocotocos. É muito pocotoco. Qual desses instrumentos de medida você usaria para medir a altura de um pocotoco? Uma balança? Uma régua? Um relógio ou um termômetro? Importante, hein? Saber identificar qual instrumento de medida é adequado para a medida que estamos buscando. Para medir a altura do pocotoco pequenininho, qual seria? Seria a régua, professora. A régua. Isso mesmo. O doutor Ucto falou a Tobertinho que se ele dissesse ao animalzinho coisas engraçadas, na hora de dormir, o pocotoco diminuiria 9 centímetros por noite. Mas o que aconteceria se ele dissesse alguma coisa meio engraçada? Não o suficiente para ele diminuir 9 centímetros. Meio engraçado. Alternativa A. O pocotoco não diminuiria. Alternativa B. O pocotoco diminuiria 4,5 centímetros. Ou alternativa C. Não tem como saber o que aconteceria no mundo da imaginação. O que vocês acham? E aí? Será que ele diminuiria só metade do que devia? Ou não diminuiria? Ou não tem como saber? Eu acho, professora, que como é no mundo da imaginação, Tudo é possível, tudo é possível, né? então Realmente. Não tem como ter certeza. Não tem. Então, por hoje era isso. Fiquem bem E tchau. e até a próxima aula. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.